Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Preparados para o nosso devocional de hoje? Hoje a gente vai fazer o devocional do capítulo 6 de Hebreus. É um capítulo muito importante. O livro de Hebreus como um todo, ele é muito importante porque ele traz muitas revelações do mundo espiritual. Não só isso, depois que veio Cristo e teve a nova aliança, o que mudou? Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. O quão interessante é isso e quanto que fica claro, né? As coisas, né? Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente medita na palavra, mais as coisas vão ficando claras pra gente. Então, eu gosto sempre de começar com uma oração. Então, vamos lá começar então. Senhor, a Te rendemos graça porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Obrigada porque a Sua misericórdia se renovou nessa manhã. Obrigada por tamanho privilégio de poder meditar na Sua palavra, de ter um grupo em que a gente pode falar sobre a palavra, comentar, contribuir uns com os outros. E não só isso, ver como que a palavra, o Senhor vai transformando a nossa vida. A gente não se vê mais como antes. A gente nem se lembra como é a nossa versão antes, de tão transformador que é o Senhor na nossa vida. Obrigada, Pai, que o Senhor traga sempre à tona o que a gente ainda tem que melhorar, pecados que a gente deve se arrepender e confessar, maldições hereditárias que a gente deve renunciar. E começar a fazer coisas que agradam o Senhor, Pai. Muito obrigada. Obrigada por ter o privilégio de ter a Bíblia pra gente ler, meditar, ler novamente depois, mais tarde, e morar num país em que é um privilégio poder ler a Sua palavra, poder abrir uma live, poder ter um grupo e poder falar da Sua palavra abertamente, Pai. Obrigada por esse privilégio gigantesco, Pai. Que hoje Você coloca os Seus anjos, Pai, ao nosso redor, para que nada impeça que a mensagem que vem do céu seja transmitida, seja transbordada para as outras pessoas que estão assistindo e ainda vão assistir a essa live depois, Pai. Muito obrigada. E que Você também coloque os anjos, Pai, ao redor de cada uma das pessoas que estão assistindo, para que nada as impeça de ouvir, de entender o que elas têm para receber no dia de hoje, Pai. Coloca uma coluna de fogo ao nosso redor, para que o inimigo não possa ouvir nem interromper o que a gente tem que fazer hoje, Pai. Obrigada por esse privilégio, que o Senhor possa falar através da minha boca, possa trazer a palavra rema, revelações das Suas palavras hoje, refrigério, um novo entendimento, uma nova revelação para hoje, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá começar. Olha, o capítulo 6, já pega aí sua Bíblia para você ir acompanhando, tá? Assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Que eu gostei aqui, a parte que fala assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Essa parte mexeu muito comigo, porque, igual a gente falou ontem, é um processo. A gente começa como um bebê e depois a gente vai crescendo, aí vira criança, aí depois a gente vai passando fase por fase até a gente se tornar adulto na fé. Então é um processo. E quanto mais você buscar, mais você amadurece. E é isso que está falando aqui. Avancemos para a maturidade. Que a gente busque cada vez mais estar em águas profundas. Entender coisas mais profundamente. Ter revelações no espírito. De coisas que a gente está lendo. E outra coisa que eu gostei muito aqui é a parte que fala assim...
sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Quais que são esses atos que conduzem à morte? O pecado. Porque aqui na palavra também fala que... qual que é o versículo mesmo? Que fala que... o final do pecado é a morte, né? Então, qual que são esses atos que conduzem à morte? O pecado. Aí depois no 4 tá assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados... Peraí, só um minutinho pra eu adicionar o pessoal aqui. Oi, Leilane. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? A gente tá lendo o capítulo... Ai, que bom. Capítulo 6, né? Capítulo 6, a gente tá no versículo 4. Ai, tá bom, eu vou abrir minha Bíblia. Pode continuar que eu tô escutando. Tá bom. Tô pondo no carregador pra não acabar a bateria. Tá, combinado. Aí tá assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se praticantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse versículo é muito forte, porque é a pessoa que começou ali na sua caminhada com o Senhor, teve todas essas coisas, foi iluminado, provou do dom celestial, né? Tornou participante do Espírito Santo, né? Então foi conduzido pelo Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus, dos poderes que há, da era que há de vir, e aí depois ela cai. É como se ela, por si mesmo, não reconhecesse Cristo e o sacrifício que ele fez. Aí essa parte fala assim, ó: pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, como voltando atrás e desonrando a Deus, como se tudo que Jesus fez foi em vão. Aí tá sacrificando de novo Jesus na cruz. Isso é muito sério, muito sério. Aí no 7 tá assim: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aquele que a cultiva recebe a bênção de Deus. Lembra aquele versículo lá de Levítico que falava do capítulo 26 das bênçãos, que tinha chuva, que tinha colheita? Então, tá um resuminho aqui, porque essas são as bênçãos para quem? Para os que obedecem. Isso está na onde? Lá em Levítico 26. Tá vendo como Hebreus casa muito com Levítico? Aí depois, ó: mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Então, lembra também das maldições para quem desobedece? Aqui, ó, Levítico 26 também, a segunda parte. E no 9 tá assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ou seja, Deus é justo. Nossa, isso aqui também mexeu muito comigo. Ele não se esquece do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem
aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Olha a importância da fé e da paciência. Então eu até coloquei aqui, pela fé e pela paciência herdam as promessas, recebem a herança prometida. Então quanto que é importante a gente ter fé, fortalecer a nossa fé. E lembra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a paciência, né? O quanto que a gente tem que desenvolver paciência. E um detalhe muito importante, quando a gente pede paciência para Deus, Deus não dá um pacote de 500 gramas de paciência. Ele dá um desafio, ele dá uma tribulação para você desenvolver a paciência nesse período. Então, é muito interessante como que funciona a questão do Senhor, né? Espera que você tem que colocar o computador pra carregar aqui. Acabou de falar que tá acabando a bateria. Deixa eu só pegar o carregador aqui rapidinho, porque senão vai cair pro pessoal aqui do meeting. Foi. Aí depois tá assim. No 13 tem um título. Eu não sei como que tá o de vocês, mas aqui tá: a certeza da promessa de Deus. E começa assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abandonarei e farei numerosos os seus descendentes. Eu achei interessante aqui, né? Que fala assim, Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, por ter ninguém superior a Deus, ele jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo. Isso eu achei muito interessante. Aí depois tá assim: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Isso aqui também gritou no texto. A gente tem que esperar e com paciência pra gente viver a promessa, pra gente alcançar a promessa. Então, por mais que a gente tenha tido uma visão, teve uma revelação do Senhor, ela não vai acontecer quando a gente quer, mas vai acontecer quando o Senhor quiser. E quando o Senhor achar que a gente está na maturidade suficiente para receber e alcançar aquela promessa. Porque se você receber uma promessa e ainda estiver imaturo, aquela promessa vai acabar sendo como uma maldição para você. Porque às vezes você não está tão amadurecido para usar aquilo, para desfrutar daquilo. Então, para você ver como que o Senhor, ele é perfeito. E ele entrega, sim, as suas promessas, mas quando a gente está pronto, né? E a gente tem que esperar pacientemente. Salmo 40, versículo 1. O que está no Salmo 40, versículo 1, Fátima? Depois você puder mandar pra gente. Aí o 16 tá assim: o seu áudio tá bem ruinzinho. Tá baixinho, sabe? Mas enfim, manda aqui qualquer coisa escrita que aí eu leio. Aí o 16 tá assim: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos
refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Essa aqui eu achei muito importante, né? A questão que fala, é impossível que Deus minta. Tem aquela parte, né, que o Senhor não é homem para que minta, né? Então Deus, em hipótese nenhuma, ele mente, né? E aí tá assim, sejamos firmemente encorajados. Então, quando a gente tem que ter coragem, é que vamos vir em desafios. Então, a gente tem que usar essa nossa coragem. Tem que ter realmente, assim, garra, coragem para enfrentar os desafios, as tribulações e não parar. E, assim, continuar, né? E a parte que fala assim, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. A gente se refugia em quem? Em Deus, no Senhor, né? Para tomar posse da esperança que nos é proposta. Então, eu achei essa parte muito interessante. O 19 tá assim, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precede, encontrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eu achei interessante que isso aqui me remeteu Levítico de novo, né? Levítico 16:2. Lembrando que era só o sumo sacerdote que podia entrar ali no Santo dos Santos, né? Atravessar o véu e entrar ali onde estava a Arca da Aliança. E aqui fala, né? Exatamente isso, que tendo essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então, Jesus, como sumo sacerdote para sempre, ele adentrou essa parte, né? Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Isso aqui é muito interessante. E, nossa, já acabou. Eu achei que tinha mais, mas já acabou. E é interessante, eu já preparei aqui o capítulo 7 e um pedacinho e o capítulo 8. E aí vocês vão entender nesses outros próximos 2 capítulos por que Jesus é considerado sumo sacerdote e é para sempre. É para sempre. É isso, a gente vai ter revelação no capítulo 7 e no capítulo 8, que assim, já vou adiantar que são capítulos maravilhosos e vão trazendo assim revelações fresquinhas do céu. Muito bom. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso que tá no Salmo 41. Ai, que legal. Verdade. Muito verdade. Vocês querem colocar algum ponto? Vocês aqui do Instagram, do YouTube, quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Contribuir de alguma forma? E detalhe, essa semana a gente quase que já vai terminar o livro de Hebreus. Vai ficar faltando só o capítulo 12, que a gente vai fazer na segunda-feira, se eu não me engano, que eu enviei o cronograma para vocês no grupo. Leilane, quer pôr algum ponto? Fátima? Senão a gente já faz a oração final. Vocês querem fazer a oração? Alguma de vocês? O seu áudio está desligado, Leilane. Foi muito bom o estudo hoje, né? Apesar que eu entrei atrasada, mas eu li o capítulo. Ô, Érica, fala um pouco. Eu não fui a semana passada, antes de nós orarmos. Fala um pouco do silk que você fez com a Tânia Tereza. Eu fui Não foi a semana passada.
Não, semana passada eu nem fiz, né? Porque conta que o Silk são 5 dias. Então a gente vai na segunda-feira, lá eles abrem às 4 horas da tarde. E a gente fica imerso ali no Monte Oreb até sexta-feira, meio-dia. Aí depois do almoço a gente é liberado. Assim, é uma experiência surreal, surreal. Quem não fez deve fazer, porque eu cheguei à conclusão que não é opcional, é obrigatório. Todo mundo tem que fazer. Porque assim, ela vai falando e a gente tem aula o dia todo. A gente tem aula de manhã, às 9 horas. Depois tem aula, ele é liberado para almoço, a gente volta às 4 horas. Depois tem aula à noite, às 20 horas. Então assim, todo dia tem aula, pelo menos 3 aulas. E tem os atendimentos, que aí cada pessoa conversa com um conselheiro. E aí você tem um atendimento particular, em que você vai confessar os pecados, você vai fazer renúncias das maldições hereditárias. E assim, a gente sai leve, a gente sai assim... Eu imagino. Nossa, é maravilhoso. A pastora Tânia Tereza foi uma vez na minha igreja, mas já faz tempo. Faz o quê? Uns 8 anos. Nem sei quanto tempo faz tempo. Ela foi, aí eu comprei um livro dela de batalha espiritual até, eu tenho aí. Da Tânia. Mas você leu esse livro? Como é que foi? Ele é bom? Ele é bom, ele é bom. Eu tô estudando ele de novo, porque faz tempo, né? Mas é um livro que fala sobre você renunciar aos pecados, quais são os pecados. Agora, para mim te falar com palavras, eu não lembro. Mas depois eu mostro. É um livro de batalha espiritual, da Tânia Tereza. Não, muito bom. Tem as palavras em hebraico também, para você aprender. Eu comprei 3 dela. Deixa eu ver. E é baseado naquele versículo lá... pregar o evangelho, curou os cegos. Ai, como é que é o versículo? Não lembro agora. Não, é muito bom. Mas eu tô até lendo ele de novo. E assim, vale muito a pena fazer esse que é no Monte Oreb. Por quê? Você vai e você fica imerso ali. Os que ela faz aqui em São Paulo, ela tem um que eu acho que ela vai fazer em julho ou agosto, aqui em São Paulo. Só que aí você vai, assiste a aula, fica o dia todo lá, aí volta pra casa. Aí vai de novo e assiste a aula e volta pra casa. Então a gente acaba desconectando. Lá como você tá imerso, e eu fiz questão de ficar 100% imerso. Eu desliguei o celular, avisei que eu ia ficar fora de conexão por 5 dias. E assim, eu pegava no celular pra tirar foto. E assim, pra mandar uma mensagem ou outra, mas pouquíssimas. E lá não pega o celular muito bem. Então eu achei ótimo. Mas tem um Wi-Fi ali perto da cantina e tal. Mas assim, nossa, todo mundo tem que fazer. E detalhe, ela falou que esse ano ela vai reduzir, o ano que vem, né, na verdade, ela vai reduzir a agenda dela. Porque querendo ou não, os dois são bem de idade. Eles têm tipo mais de 80 anos. E aí, o ano que vem, ela vai focar mais em curso. E não tanto em ficar viajando. Ela viaja pra Europa, Estados Unidos, e vai pra todo lugar, Japão. E aí, o ano que vem, ela vai reduzir. Então, vocês têm que, a gente tem que, na verdade, aproveitar ao máximo esse ano, que ainda ela vai cumprir a agenda dela e vai fazer as coisas. Eu não tô achando o terceiro. Mas eu comprei esse daqui, de idolatria, que assim, é surreal, é muito bom. Eu, na verdade, na hora que ela apresentou os livros, eu tirei foto. Eu queria comprar uns 10. Teve uma menina do meu quarto que ela comprou uma caixa, ela comprou todos. Todos. Que aí ela falou assim, nossa, não tem como escolher um só. Mas eu comprei só 3. Aí eu comprei esse aqui de idolatria. Comprei esse aqui, ó, Transforme Sua Vida Financeira, que fala da questão do dízimo e das ofertas. Esse aqui é tão pequenininho que eu li ele numa tarde. E é muito interessante porque ela explica certinho a questão, principalmente que eu nunca vi ninguém falando, nem em igreja, nem em lugar nenhum, sobre oferta remissiva. E lá no Silk ela faz essa oferta remissiva. Porque quando a gente vai ali entendendo melhor como é que funciona, a gente para pra pensar e não tem como. A gente por muitos anos às vezes colocou dinheiro nas trevas, comprou bebida ou droga, ou financiou aborto, ou fez coisas, colocou o dinheiro nas trevas. E a gente ainda não reconheceu que isso não é algo que agrada a Deus. Então, na oferta remissiva,
ela explica certinho como que a gente faz pra, tipo assim, se remir mesmo de ter colocado durante anos dinheiro nas trevas. Então, assim, é surreal. E fora isso, ela nesse livrinho aqui, ela explica a questão da oferta e dízimo, que são coisas totalmente diferentes, não são sinônimos. Por exemplo, o dízimo é 1/10 do que o Senhor te deu. Na verdade, como tudo vem dele, todo o dinheiro que chega para nós, seja por trabalho, doação, foi o Senhor que mandou. Então, a gente o mínimo é devolver de novo para ele, no mínimo 10%. Que isso seria o dízimo. Agora, a oferta entra nos 90%. Então, quando você faz uma oferta de gratidão, uma oferta de remissão, é tudo fora do dízimo. Não tá dentro do dízimo. É nos 90%. Então, isso é uma clareza que eu não tinha e eu aprendi com esse livro aqui. E o outro é de oração. Só que eu não sei aonde que ele foi parar. Mas ele é muito bom, porque ele tem todas as orações. Tipo, oração para você renunciar heranças, oração para você remir lugar. Nossa, eu achei genial. E esse, na verdade, eu ganhei de presente. Uma vez eu acompanhei um vídeo dela pela televisão e ela fez uma oração assim e eu escrevi. Só que eu não sei onde eu coloquei, mas também já faz tempo. Não, é maravilhoso. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita que quando Jesus morreu lá na cruz, você aceitou ele como seu salvador, você foi lavado de tudo. Não é verdade. Não é verdade. Apesar de que tem gente que na sua humildade, que eu conheço um irmão que ele já está na glória, o irmão Saturnino. Na humildade dele, ele era um mineirinho. Na humildade dele, uma pessoa muito boa, uma pessoa fantástica. Não gostava de falar do amor de Jesus, ele vendia frutas na Kombi dele, saía nas casas vendendo frutas. E ele falava muito do amor de Jesus e uma vez ele falou que ele acreditava que Jesus já tinha perdoado ele, que ele não precisava fazer, que na igreja houve um ministério chamado Rever, que você fazia por interior. Ele falou que não acreditava muito nisso não, que Jesus já tinha lavado ele de todos os pecados e ele era bem sincero, ele era muito abençoado, esse irmão, mas ele não tinha esse pensamento. Não, na verdade, depois quando a gente vai lendo, vai meditando na palavra, tem aquela parte que fala lá da videira verdadeira, que o Senhor, Deus Pai, Ele é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e a gente é o ramo, que é enxertado na videira verdadeira. E aí o Senhor fala, né, que os que estão enxertados ali, o Senhor limpa. Limpa do quê? Você tem que limpar, tá sujo. E assim... e quem pensa dessa maneira, eu tenho duas perguntas. Quando você tá falando que aceitou Jesus, tua vida tá resolvida, você não tem que arrepender de nada, não precisa fazer mais nada, por que tem crente que fica doente? Se Jesus levou sobre ele toda a enfermidade. Só essa pergunta já acaba. Porque a gente continua tendo que se arrepender do nosso pecado. A gente continua, assim, tendo que, ficou doente, apresentar isso diante do Senhor. Colocar isso no altar do Senhor. O arrependimento é o quê? Você reconhecer que você errou e que você fez algo que desagrada a Deus. E você coloca isso no altar para Ele, diante de Deus, apresenta para Ele. Então, se a gente não tivesse que fazer isso, nossa, não é assim. E aí, quando a gente vai entender o que a Tânia explica, que ela explica assim de forma tão límpida, tão clara, e vai mostrando ali os versículos, você fala, meu Deus, isso assim é verdade. A gente tem toda uma geração, né, que a gente acaba, pensa assim, abrindo porta, porque tem um fundamento, uma brecha aberta que você acaba entrando por ela, né? Na sua vida. Na verdade, o mundo espiritual, ele tem regras, leis. Então, quando você, por exemplo, peca, você dá legalidade pro diabo vir e fazer o que ele tem que fazer, porque você pecou. Se você não tivesse pecado, você não tinha não tinha dado legalidade para que aquilo sobrecaísse sobre você e sobre as gerações que vêm depois. Por isso é tão importante. Você viu que, tipo, hoje
Lá em Jeremias tem ali um versículo que fala disso, de maldições hereditárias, que tipo é consequência dos nossos atos. Então, se os nossos atos têm consequência, como assim? A gente tem que se atentar, né? Quais são essas consequências? Eu achei o outro, é esse daqui, ó, de orações. Ele é maravilhoso. E todos esses livros estão no site dela. E é o mesmo preço. O mesmo preço que a gente pagou lá é o mesmo preço que está no site. E olha só quantas coisas que tem aqui, ó. Oração de entrega, oração de concordância, oração de confissão de pecado, oração de concordância, confissão de pecado de desonra aos pais, confissão de pecado de fruto, roubo, apropriação indébita, confissão de pecado de idolatria, confissão de pecado de promiscuidade, adultério, fornicação ou qualquer tipo de promiscuidade, abuso sexual, oração de desligar, porque é aquele negócio da... Como é que fala? Que tem laços de almas, né? Que é quando você tem sexo fora do casamento. Você, tem gente que não sabe, mas quando você faz isso, você se conecta com a pessoa, você se torna um com aquela pessoa. E tem aquele versículo que fala, né? Aquele que se conecta com uma prostituta é uma com ela. Porque continua valendo o versículo que fala lá em Gênesis, que se tornam uma só carne. Você se torna uma só carne com aquela pessoa. Então tem fragmentos seus que fica na pessoa e fragmento daquela pessoa que fica com você. Então aqui tem a oração de desligar, né? Aí depois, confissão de pecado de bastardia, que são os filhos que nasceram antes do casamento. Então não estão cobertos por uma aliança. Foram gerados num leito maldito. Porque aqui tem aquele versículo que fala, né? Que o único leito máculo, né? Sem mácula, é o leito do matrimônio. Então quer dizer, os outros são todos malditos. Então o filho que foi gerado antes do casamento foi gerado num leito maldito. E tem toda uma carga espiritual que sobrecai sobre aquela criança. Então tem que ter ali uma confissão. Aí depois, confissão de pecado de morte, assassinato, aborto, confissão de pecado de homicídio, confissão de pecados geracionais, heranças espirituais dos antepassados, oração específica para cada tipo histórico familiar de práticas pecaminosas. Aí, a partir daqui, é com relação aos históricos familiares. Então, é de quem veio antes, né? Então, ó, histórico familiar de vícios. Então, gerações anteriores que foram viciadas em alcoolismo, jogos de azar, fumo. Histórico familiar de promiscuidade. Então, lá atrás, quem teve adultério, aborto na família, prostituição, abuso sexual. Histórico familiar de roubo, furto, usurpação de terra. Tipo assim, às vezes roubou terra ou tipo mudou a divisa da terra, né? Enriquecimento ilícito. Histórico familiar de derramamento. É muito bom, né? Não, é muito bom. Coloca ele no grupo pra mim pesquisar, ver se eu compro ele. É muito, você pagou muito caro? Não, esse daqui eu ganhei de presente. Mas os livros dela, tipo, esse aqui que fininho é R$10. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que era 50. Agora esse aqui também eu não lembro. Eu vou mandar lá no link, o link dela. É muito bom a gente ter essas orações. Não, maravilhoso. Porque eu tive meu filho Miguel, engravidei antes de casar. Eu casei tudo, eu orei, pedi perdão, meu esposo também, mas a gente engravidou antes. Sim. E aí são todas coisas que a gente às vezes nem se atentou pra isso, né? E às vezes ele tá passando por algumas coisas e a gente não sabe por quê, né? Exatamente, exatamente. E assim, é tão forte essa questão da renúncia, que assim, tem muitos testemunhos, e ela conta lá durante o Silk, tipo, de pessoas que depois que elas renunciaram, tipo assim, a criança que tinha alguma doença que era decorrente da maldição hereditária foi curada, na hora. Quer dizer que toda doença vem de maldição hereditária? Não, mas as que vêm de maldição hereditária, a pessoa é curada na hora. Então, assim, não é algo de se brincar. E a própria Tânia Teresa, ela é um testemunho vivo. Porque ela perdeu um bebê de 4 quilos em 12 horas. Que morreu sem ter um porquê. Aí, a hora que ela foi ali fazer um esquadramento, ver as gerações pra cima, ela descobriu por que o bebê dela morreu. De maldição hereditária.
A vida dela é um testemunho, né? Eu já vi a vida dela do lixão, né? Aqui do Ana. Para Jesus, eu vi esse testemunho aí. Eu acompanho a Ana Teresa, faz tempo, na TV. Eu vejo os vídeos dela, demora uma hora. Tô sozinha, né? Eu vejo. Não, é maravilhoso. E eu conheci ela em dezembro do ano passado. E assim, eu fiquei assim, chocada, que eu parei pra pensar, eu falei, nossa, isso aqui faz sentido. Nossa, isso aqui também. Nossa, isso daqui também. Tanto que aí, em janeiro, teve um Silk. Acho que foi aqui em São Paulo, perto de São Paulo. E eu não consegui me organizar pra ir. Aí depois eu falei, não, o próximo que tiver, que for próximo aqui da região, eu vou. Aí teve esse do Monte Oreb, que eu vi no GPS, tipo, era 1h30. Eu falei, é esse que eu vou e não abro mão. Eu ia também. Não, vai sim. Você vai ver que bênção que é. E assim, se você puder, leva seu marido, ou se você for, depois você leva ele. Porque tem coisas, tem muitos casais que foram. Aí, tipo, eles renunciaram juntos, né? Tem gente que vai com a família toda. É assim, tem casos e casos. Mas é muito bom, muito bom. Depois eu mando no grupo o link lá dos livros. Tá no site dela, da Tânia mesmo. O site oficial dela. Quem quiser entrar aqui do Instagram, é só ir no perfil dela do Instagram, Tânia Teresa com Z. E aí vai estar lá no link ali da bio dela, o site. Porque aí, como eles não estão no grupo, né, eles não vão receber. Quer fazer a oração hoje? Não, olha aí, Érica, pra nós. Não, então tá bom. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada, Pai, por todo o véu que está saindo dos nossos olhos, todas as escamas que estão caindo, toda a revelação que Você tem trago, tudo que Você tem nos permitido viver e avançar e ir para outro nível, Pai. Eu sinto Você nos levando para outro nível, para outro grau de maturidade, para nos tornarmos adultos na fé, Pai. Obrigada pelo privilégio de, nessa manhã, poder meditar no livro de Hebreus, poder aprender coisas novas. Obrigada, Pai. O quão precioso é isso. Obrigada pelo seu amor, seu zelo, seu carinho. Obrigada, Pai, pelo privilégio de ter o direito de te chamar de pai, de ser considerada filha, e não só filhas e filhos do Senhor, Pai. Obrigada por tamanha misericórdia, que mesmo a gente ter feito tanta coisa errada, que desagradou o Senhor, e os antepassados nossos terem feito, o Senhor deixa na sua palavra como que a gente se limpa, como que a gente renuncia. E isso é muito precioso, Pai. Obrigado. Que hoje seja um dia abençoado e que a gente possa resplandecer, refletir a sua glória por onde a gente for, pelo que a gente fizer, que as pessoas nos enxerguem Jesus na gente, Pai, e apresenta a nós, Pai, e a cada uma dessas pessoas que estão assistindo e ainda vão assistir, os seus amigos, Pai. Nos apresenta os seus amigos, para que a gente possa cada vez mais ser edificado e edificar outras vidas. Obrigada, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Só nós duas, né? A Fátima falou que ela precisava sair, preciso sair, ótimo dia, na presença do Senhor. Mas não tem problema não. Depois eu mando pra ela o link que eu vou mandar no grupo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Eu vou procurar. Beijo. Beijo. Até amanhã. Até. E até amanhã pra vocês também. Aqui às 8 horas da manhã no Instagram e no YouTube também. Então vejo vocês amanhã. Beijo.